Bom dia a todos aí, obrigado pela presença. Queria agradecer aí a presença dos nossos professores para mais esse evento aqui do IBRAC, junto com o UNB, para a gente discutir hoje a regulação de plataformas digitais, né? O tema, obviamente, como todos sabem, é bem momentoso. Nós acabamos de ter um caderno lançado pelo DE do CAD a respeito do mercado de plataformas digitais, aliás, um caderno bem completo, recomendo a leitura. Tivemos aí, nos últimos tempos, grandes discussões a respeito das plataformas digitais e um debate aí entre várias jurisdições sobre a necessidade ou não de regular as plataformas, se o antitrust é competente e é suficiente para regular, vamos dizer assim, o poder das plataformas digitais, se seria necessária a criação de entidades reguladoras específicas. Algumas jurisdições parecem estarem optando para isso, outras não. Não me parece ser o caso do Brasil, pelas últimas manifestações do novo presidente do CAD, doutor Alexandre Cordeiro, mas o tema está aí, né? E acho que é extremamente interessante que nós possamos discuti-lo aqui, discuti-lo cada vez mais. Por isso que nós temos aqui um Dream Team de debatedores para a gente trocar algumas ideias sobre a plataforma, sobre regulação e ouvir aqui de todos suas experiências e, mais do que isso, suas expectativas. Então, de novo, agradecendo aí o pessoal que ajudou a organizar, todos vocês aqui, todos os palestrantes, e Bruno, que é o nosso diretor do Comitê de Concorrência do IBRAC, vai fazer as honras da casa aqui agora para introduzir todos vocês. Muito obrigado. Tenham um bom evento. Tenhamos todos um bom evento. Obrigado, Lauro. Bom dia a todos. É importante lembrar que esse é o terceiro daqueles debates que nós organizamos esse ano no contexto dos workshops com universidades. Foram objetos lá do IBRACão de 2020, que foram selecionados depois por votação para que a gente organizasse esses painéis aqui ao longo de 2021. Então, esse é o terceiro deles. Nós já organizamos o primeiro com o INSPER, nós organizamos o segundo com a UFMG e agora com o UNB, e nós teremos ainda o QFEA nos próximos 2 eventos. Então, está dentro daquele projeto do IBRAC de se aproximar da universidade, de trazer os alunos para dentro do IBRAC também, de trazer a academia para dentro do IBRAC, que eu acho que é super importante, e a gente só tende a reforçar isso para os próximos anos. A questão aqui desse debate de hoje, eu acho que o Lauro já colocou muito bem, né? Regular ou não regular, eis a questão. E aí um passo atrás é se o antitrust, principalmente o brasileiro, ele possui as ferramentas adequadas para lidar com isso, tanto num contexto de controle de concentração, quanto de repressão a abusos de empresas com poder econômico. Então, eu acho que esse é o debate. Como o Lauro falou, nós temos aqui um Dream Team, e eu passo para a Priscila apresentar esse Dream Team, que eu acho que dispensa qualquer apresentação, mas pela formalidade aqui, a gente cumpre essa agenda. Priscila. Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o IBRAC pela oportunidade da gente apresentar esse programa. Como o Bruno lembrou, ele foi submetido para o IBRACão do ano passado, e agora a gente está tendo a oportunidade de fazer. Ele é um programa que foi criado aqui em parceria, né, em conjunto com o professor Diogo Coutinho e com a Beatriz Kira, que agora estão fazendo parte desse painel aqui conosco. Eu vou, antes de apresentar, como o Bruno falou, os nossos panelistas dispensam a apresentação, mas antes de apresentá-los rapidamente, eu vou falar rapidamente sobre o formato do nosso painel. A ideia aqui é que a gente simule um debate
é como se estivéssemos numa audiência pública. Nós acabamos abrindo mão de alguns recursos aí, mas a ideia é que o público que está nos assistindo participe dessa discussão, que é tão interessante, e nós vamos disponibilizar aqui a plataforma Slido para que, enfim, os próprios panelistas e todos os ouvintes, toda a audiência, possa opinar sobre a regulação. Então, a pergunta que a gente está fazendo para todo esse painel é se é necessário criar regras específicas para regular as atividades das Big Tech e fomentar a concorrência nos mercados em que elas são dominantes. Então, a gente quer saber se a aplicação do direito da concorrência, aqui no Brasil, da nossa Lei 2.529, é ou não suficiente para esse objetivo. Então, a gente pede, tem esse QR Code que está na tela de vocês, pode ser acessado, então, esse QR Code vai dar acesso a essa pesquisa, ou para quem não quiser usar ou não puder usar o QR Code, a gente acabou de colocar o link também no nosso chat, ou ainda as pessoas podem acessar slido.com e utilizar aqui essa senha que está na tela também. A gente vai repetir essa tela ao longo da apresentação para pessoas que eventualmente ingressem posteriormente. E nós vamos mostrar os resultados ao longo do painel, justamente para avaliar como é que as pessoas estão opinando a respeito desse tema, enquanto os nossos panelistas vão apresentar as opiniões deles. Então, a gente convida aqui a audiência a se colocar no papel dos parlamentares, analisando essa questão e avaliando se a gente vai seguir adiante, se o Brasil, hipoteticamente, iria para a regulação de Big Tech. A votação, nós não temos outras perguntas, essa pergunta, e vocês podem votar, na verdade, mudar de opinião sempre que quiserem, né? Ao longo do painel, basta acessar, rolar a página para baixo, e você pode votar novamente, você pode editar as suas respostas. Então, a gente convida a todos para participarem aí dessa interação conosco. O painel também terá, vocês podem colocar perguntas no Q&A ou no chat. Se houver tempo, ao final do painel, a gente vai selecionar alguma pergunta também para fazer para a nossa mesa de panelistas. Sem maiores delongas, então, eu vou apresentar em ordem alfabética os nossos panelistas. Então, em primeiro lugar, nós temos a professora Ana Frazão, que é professora associada de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, advogada, sócia fundadora de Ana Frazão Advogados, e foi conselheira do CAD entre 2012 e 2015. Depois, nós temos o Caio Mário Pereira Neto, que é professor da FGV Direito, em São Paulo, advogado, sócio fundador do Pereira Neto Macedo Advogados. Também é nosso conselheiro-chefe do nosso conselho do IBRAC. Na sequência, nós temos o professor Diogo Coutinho, que é professor de Direito Econômico na Universidade de São Paulo, consultor e parecerista nas áreas de Direito Econômico, Defesa da Concorrência, Regulação de Atividades Econômicas e Políticas Públicas. E o nosso último panelista é o Eduardo Frade, que é sócio do Matos Filho, Veiga Filho, Marrei Júnior e Quiroga Advogados, foi superintendente adjunto do CAD entre 2012 e 2014, e foi superintendente geral do CAD entre 2014 e 2017. Bem-vindos a todos, e eu vou apresentar agora e passar a palavra à Beatriz Kira, que vai ser a moderadora aqui desse painel, que é uma das idealizadoras do painel, e eu tenho o prazer de receber aqui para moderar comigo. A Beatriz Kira é doutora em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da USP, é pesquisadora associada sênior na Blavatnik School of Government, na Universidade de Oxford, no Reino Unido,
onde pesquisa governança de tecnologias digitais e regulação de empresas de tecnologia. Então, a gente vai dar início, Bia, é um prazer tê-la aqui também. Obrigada, Pri, é um prazer também estar com você e com os demais panelistas nesse evento hoje. Então, nosso primeiro bloco de debates, a primeira pergunta que abre é focada no controle de concentrações. Então, a gente vai convidar os membros do painel a responder a seguinte pergunta. A lei antitruste brasileira tem as ferramentas necessárias para coibir a concentração dos mercados digitais? Ou seja, a criação e consolidação de estruturas concentradas de Big Tech? E a primeira pessoa que a gente vai convidar para responder essa pergunta é o professor Diogo Coutinho. Diogo, a palavra está com você. Muito obrigado, Beatriz. Vocês me escutam? Ok. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao IBRAC, nas pessoas da Priscila Brolio, do Lauro Celidônio, do Bruno Drago, da Dora, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. É um grande prazer para mim dividir esse painel com a Beatriz Kira, com o Caio Mário, com a Ana Frazão, com o Eduardo Frade. E, em relação a essa primeira pergunta, eu tendo a responder sim, no sentido de que a legislação brasileira de defesa da concorrência está equipada para lidar com os mercados digitais nos quais, particularmente, as Big Techs atuam. Em especial, no que diz respeito aos processos de consolidação por meio das fusões, das aquisições e de outras operações através das quais essas empresas dotadas de grande poder econômico e poder de mercado se tornam mais fortes e passam a ocupar posições centrais nos ecossistemas digitais em que elas operam, há algumas preocupações e há algo a fazer, no entanto. O fato de que nós temos ou construímos ao longo do tempo um arcabouço jurídico, legislativo completo, não quer dizer, em outras palavras, que nós saibamos como adaptar o que já existe, em termos de legislação, à complexidade dos mercados digitais. Então, essa é a ressalva que eu faria. Por isso, eu gostaria de argumentar que possuir ferramentas não é garantia de que essas ferramentas possam ser empregadas adequadamente para os ambientes digitais e, em particular, para as Big Techs, que são tidas como gatekeepers, como agentes-chave, né, na internet, como porteiros ou controladores, num certo sentido, da entrada na internet. E nesse curto espaço de tempo de que eu disponho, eu destacaria alguns elementos que evidenciam que as ferramentas das quais nós dispomos não só podem, como devem ser revisitadas, sofisticadas e ajustadas. Alguns exemplos disso. Quando se trata de plataformas digitais, nunca é demais lembrar que são mercados de dois ou de múltiplos lados, e isso evidencia o desafio do antitrust de considerar as estratégias de negócio que articulam esses lados em termos de receitas, de subsídios cruzados, de relações de fornecimento, de relações comerciais em geral, e do ponto de vista das estruturas conglomeradas que, não raro, as plataformas, as grandes plataformas digitais possuem. Nesse sentido, a análise dos mercados relevantes passa a ser chave quando se trata de Big Tech. E nessa tarefa, como já se sabe bem hoje, a variável preço pode não ser a única nem a mais importante a ser analisada. Os mercados relevantes nas Big Tech precisam ser considerados de forma integrada, levando em conta também os mercados adjacentes e complementares, assim como os mecanismos de gratuidade, as variadas formas de monetização que não são evidentes e a torrente de dados que é frequentemente comercializada como contrapartida das gratuidades e da operação da utilização das plataformas pelos usuários e pelas usuárias. Ainda quando se trata de plataformas digitais, em muitos casos a competição também, como já se sabe bem, se dá pelo ingresso no mercado e não necessariamente no mercado. A principal rivalidade, o principal desafio é entrar no mercado. E, nesse sentido, as barreiras à entrada, as possíveis estratégias de bloqueio, as aquisições predatórias ou preventivas devem ser consideradas de forma não ortodoxa, com ajustes de critérios e estratégias e técnicas de análise. E, nesse sentido, é imprescindível, penso eu, lembrar que os ambientes digitais são movidos à inovação
e que nem o antitrust, nem uma eventual regulação podem se dar ao luxo de arrefecer ou de aniquilar o potencial inovador das plataformas. Mas na medida em que grandes plataformas podem, em certos casos, se acomodar em termos de investimentos em inovação, por meio do que se chama de killer acquisitions, por exemplo, o outro lado da moeda da inovação é também uma aplicação cuidadosa, eu diria tailor-made, de critérios de análise em casos de aquisição em série. O que eu quero dizer, enfim, é que não basta ter uma lei antitrust como aqui temos. As plataformas digitais desafiam a aplicação do direito da concorrência, de modo que, em termos de controle de estruturas, eu entendo que é preciso criar um repertório próprio para mercados digitais, o que, com o tempo, passará idealmente a constituir um corpo jurisprudencial consistente. Isso passa pela incorporação de elementos teóricos, tanto microeconômicos quanto atentos à economia política do poder econômico das plataformas digitais, mas também pela incorporação de novos testes, novas teorias do dano, eventualmente de mecanismos de inversão do ônus da prova. Estes, é verdade, podem demandar certas mudanças legislativas, e a delimitação, por exemplo, dos contornos analíticos e metodológicos mais precisos para o que a gente chama de gatekeeper, o que significa, em termos concretos, que uma operadora, que uma plataforma digital é um gatekeeper ou uma gatekeeper. Uma palavra final aqui, no meu tempo, sobre o crescimento orgânico das plataformas digitais, e para isso, não há mecanismos ex ante que impeçam que uma plataforma ou uma empresa inovadora se transforme em uma grande plataforma ou uma potência digital, porque a própria lógica das externalidades de rede, a tendência winner takes all, convergem e conspiram para isso. Isso não quer dizer, entretanto, que num debate mais amplo, que transcenda o antitrust, novas regras não possam ser criadas. No espaço de 5 minutos eu ficaria por aqui, depois a gente volta para outras interações. Muito obrigado, gente. Obrigada, Diogo. Eu vou passar agora a bola para o Eduardo para responder a mesma pergunta. E aí, Eduardo, a lei antitrust brasileira tem as ferramentas necessárias para coibir a concentração nos mercados digitais? A palavra está com você. Obrigado, bom dia a todos, um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Esse é hoje, enfim, acho que talvez o principal tópico de debate no antitrust, está muito em voga, tem acadêmicos, especialistas renomados de lados opostos desse debate, então eu não me proponho aqui a ser a pessoa que vai solucionar isso, estou mais num papel aqui de ajudar no debate. O meu papel hoje, especificamente, até para provocar um pouco esse debate, é de expor um ponto de vista crítico a uma eventual posição de substituir as leis antitrust existentes ou alterar as leis existentes por um arcabouço diferente. Um debate acadêmico aqui, eu já até coloco que eu me dou o direito de mudar de ideia em algum momento da vida, se assim me convencer. Mas indo para o primeiro tópico, na questão do controle de estruturas, eu acho bem importante a gente ter um pano de fundo aqui, que é o seguinte: por que essa discussão está em voga? É por causa das Big Techs? E, majoritariamente, não. A gente precisa lembrar que há menos de 5 anos começou um movimento baseado numa análise de vários autores, vários economistas importantes, jornalistas econômicos, de uma possível concentração que ocorreu no mercado, um debate muito grande nos Estados Unidos nos últimos anos, e que poderia ter algo errado com a concorrência americana. O mesmo foi observado na Europa, e isso levou a um debate sobre um questionamento geral da eficácia do antitrust em si, nas últimas décadas. Não foi um movimento que começou baseado necessariamente em Big Techs, pelo contrário, se você pega esses dados dos economistas que levaram a esse debate, não tem nenhum período temporal longo o suficiente para isso ser culpa de Big Techs. É importante a gente ter esse pano de fundo atrás, porque é um debate muito maior do que uma questão de mercados digitais. Mas vamos lá, indo aos mercados digitais, mercados de dois lados, com efeitos de rede, com economias de escala. Todas características de mercados que podem levar a estruturas concentradas, verdade. Dito isso, isso não é uma característica exclusiva de mercados digitais. A gente tem isso em vários mercados, de novo trazendo à tona essa discussão de que a gente está falando de um debate
maior do que uma questão de Big Techs, né? É uma discussão sobre o antitrust em si, se ele precisa de alterações ou não, altamente legítimo o debate, né, com bastante mérito. As Big Techs, a meu ver, são a cobaia. Nesse momento, elas são a cobaia desse mercado, desse debate. Mas indo à questão sobre se a legislação antitrust tem as ferramentas adequadas para inibir estruturas com poder econômico, né? Eu vou defender aqui que sim. E vou focar em 2 pontos que têm sido bem importantes nesse debate nos mercados digitais, né? Uma que é a questão de aquisição de empresas nascentes, né, a Killer Acquisitions, e outro um debate mais geral sobre uma demanda por endurecimento das normas de análise de atos de concentração. Falando aqui primeiro das Killer Acquisitions, que, de novo, né, não é uma discussão exclusiva de Big Techs. É uma discussão grandemente baseada em teorias de concorrência potencial, que são, a meu ver, uma das discussões mais difíceis do antitrust, que hoje não existe uma solução para isso, né? É uma análise muito difícil de se fazer e que já havia essa dificuldade muito antes de sequer existir em Big Techs, isso já era discutido em antitrust, né? Enfim, tem várias propostas para como lidar com isso, desde banir ex ante compras determinadas por parte de empresas, dependendo de market share, etc. Eu não vou gastar tempo com isso, sinceramente, eu acho isso louco, jogar no lixo teoria econômica básica, faz a gente se perguntar assim, se isso desse certo, a gente não precisava nem de autoridade antitrust, né? A gente colocava as regras básicas lá, não discutia efeito, não discutia eficiência, e pronto, né? Então, enfim, eu acho que uma proposta com um mérito maior, né, que leva a uma discussão será que a gente deveria descer a barra para começar a analisar critérios de notificação diferentes que permitissem uma análise quantitativa maior de operações que fossem um pouco menores, né, envolvendo empresas nascentes e assim por diante. Aqui tem uma série de debates também sobre os custos disso para a empresa, para as autoridades, que percentual de casos de fato daria um problema, se isso justifica ter esse tipo de análise. Mas eu também vou deixar isso de lado para colocar o que para mim é a questão central aqui, que é a gente um passo à frente. Ok, a gente desce a barra dos critérios de notificação. Aí é notificado uma série de operações. E aí faz-se o quê? Porque se até hoje o antitrust ainda não tem uma boa solução de como lidar com concorrência potencial, né, análise de concorrência potencial de um competidor nascente, várias vezes, na maioria das vezes, aliás, nem mesmo um competidor, né, a gente fala de fusões conglomeradas pequenas, a gente coloca o case handler numa posição dificílima, né? Ele vai ter que analisar uma série de operações que ninguém falou para ele como que devem ser analisadas. Então, enfim, eu acho que uma pergunta a se fazer é se a gente deve mudar as regras, tanto assim, antes de sequer o próprio antitrust ter uma solução razoável para isso, e se a gente não deveria estar focando nossos esforços em debater isso. Tem muita gente debatendo isso, né? Eu acho que essa é a boa notícia aqui. O segundo tema é um potencial endurecimento das normas de análise antitrust. Isso também tem sido bastante discutido. Eu chamo a atenção aqui para o report do Stigler Center, de Chicago, que levou isso bastante a sério e fez um report. Estou falando de professores signatários como a professora Fiona Morton e outros, dos quais eu sou super fã. Mas vamos lá, a proposta geral abre aspas, Reform of Antitrust Law through a General Tightening. Gente, o que é um General Tightening de Antitrust Laws? Né? Fala-se genericamente, abre aspas, US Antitrust Law could be revised to make it more aggressive. E que as cortes deveriam estar mais dispostas a permitir analisar danos à competição baseado em circumstantial evidence. Não tem muitas propostas concretas de como que seria feita essa nova análise de atos de concentração, né? A meu ver, eu faço uma crítica aqui, ainda está num nível um pouco vamos passar por um modelo de, na dúvida, reprova. Eu me preocupo um pouco com isso, né? Eu acho que não é suficiente, eu acho que para algo assim funcionar, a gente precisa descer um pouco mais, de forma mais objetiva, né? A gente precisa de orientações objetivas para as pessoas que forem analisar um ato de concentração.
E é um pouco um debate, né? Eu chamo até atenção um debate interessante que teve na ABA entre o Joshua Wright e a Lina Khan, que era o Joshua defendendo, olha, hoje a orientação é Industrial Organization Economics, né? A da Lina era, não, a gente tem que passar por um Economic Pluralism, mas isso ainda não está muito bem traduzido em como que seria um guia de análise novo. Me preocupa um pouco porque gera uma chance grande de erros ou, pior, arbitrariedades na análise, né? Então, assim, se hoje a gente tem uma dicotomia muito grande, né, sobre como analisar, como que seria essa nova análise de concentração, e isso não está claro, se nem o próprio antitruste, especialistas chegaram a um consenso mínimo, ou pelo menos uma proposta mais objetiva sobre isso, por que a gente acha que vai ser o legislador que vai ter essas soluções, né? Não vai. De modo que eu, pessoalmente, prefiro continuar me fiando nos homens e mulheres que fazem antitruste, estudam antitruste e aplicam antitruste para achar soluções para isso. São essas as minhas primeiras observações. Obrigada, Eduardo. Então, a gente tem duas respostas sim, com considerações, a primeira do professor Diogo, a segunda do Eduardo. Em ambos os casos, a lei teria, sim, as ferramentas necessárias para coibir a concentração dos mercados digitais, mas o Diogo, por um lado, defende o refinamento, sofisticação da aplicação dessas regras, e o Eduardo demonstra aqui uma preocupação com o que substituiria essas leis e quais são os parâmetros mais objetivos para guiar a tradução desses debates mais acadêmicos contemporâneos numa aplicação diferente ou num tipo diferente de legislação para substituir a lei atual. Muito legal. Caio, agora a bola está com você. A lei antitruste brasileira tem as ferramentas necessárias para coibir a criação de estruturas consolidadas de Big Tech? Obrigado, Bia. Primeiro quero agradecer aqui o IBRAC, pessoas aí da Pri, do Bruno, da Dora, do Lauro, enfim, um prazer estar aqui. Tenho conseguido interagir com o Bruno com os diversos painéis que estão sendo criados aí em diversas universidades, tem sido um enorme prazer, e para mim um enorme prazer, então, estar aqui hoje também participando ativamente do painel, e agradecendo especialmente a Priscila e a Beatriz, que montaram esse programa de uma forma tão interessante. E claramente um prazer estar aqui com o Eduardo, com o Diogo, com a Ana, enfim, queridos amigos com quem a gente debate esses temas aí há tempos. A minha resposta seria sim também, eu acho que com alguns qualificadores. Então, eu acho que eu concordo com muito do que foi dito, tá, tanto pelo Diogo quanto pelo Eduardo. Eu acho que a gente precisa pensar essa questão de estruturas separando dois caminhos pelos quais estruturas concentradas são criadas. Acho que o Diogo tocou levemente nesse ponto, que é o caminho inorgânico, né? Então, através de fusões, aquisições, movimentos entre as empresas que levam a certa concentração de poder de mercado, e caminhos orgânicos, onde as empresas crescem naturalmente, muitas vezes decorrentes de sua própria eficiência, também ajudadas por características dos mercados, que nesse caso, mercados digitais, por exemplo, efeitos de rede, como já indicado nas falas anteriores, pode ser um motor de crescimento muito significativo em alguns casos. Eu acho que para fins de movimentos inorgânicos, então dessas aquisições, fusões e outros movimentos que concentram poder de forma inorgânica, eu acho que a lei tem os instrumentos principais, né? Então as ferramentas estão lá, que é a análise prévia de fusões, uma amplitude de potenciais remédios muito significativa. Então o CAD, a Autoridade Antitruste, ele tem capacidade de impor remédios mais diversos. Então esses são instrumentos para lidar com isso. Acho que a grande questão que surge no regime de tratamento de movimentos inorgânicos é o ponto que o Eduardo colocou de: será que o nosso filtro, né, as operações que estão chegando para análise das autoridades concorrenciais, ele está adequado? Acho que essa é a discussão que tem se colocado, porque, especialmente em mercados digitais, você poderia ter algumas aquisições de empresas que poderiam ser muito relevantes, ainda que elas não tenham faturamento, que é hoje como o filtro funciona para as operações serem submetidas ao CAD, né? Então, como você tem mercados de preço zero, em que os produtos e serviços são ofertados, isso poderia ser uma questão.
Aqui, eu acho que a gente também tem um instrumento na nossa própria lei, e que eu acho que poderia ser utilizado de uma forma mais sistemática, que é fazer uma avaliação, e o CAD tem a prerrogativa de, se ele entender que é uma aquisição particularmente relevante, ele pode solicitar a submissão até um ano após aquela operação. Acho que faz sentido que isso possa vir a ser usado, especialmente se ocorrer uma aquisição dessa relevância que não seja capturada pelos thresholds, e acho que seria possível você ter um monitoramento mais sistemático nesses mercados onde alegadamente esses riscos são maiores de acontecer esse tipo de aquisição. Não sei quanto isso está acontecendo no momento. Acho que tem outras autoridades do mundo, como, por exemplo, a CMA, eu acho que, Bia, você mesma aponta isso na sua tese de doutorado, que tem uma análise mais sistemática e solicita a submissão mais sistemática de algumas operações. Eu acho que talvez esse fosse um caminho. Sobre mudanças de thresholds, acho que eu sou cauteloso, assim como o Eduardo. Acho que tem que avaliar muito ponderadamente qual é o impacto geral, porque na hora que você muda o threshold, você cria, por exemplo, um threshold de valor de operação, valor da transação que aconteceu em alguns países do mundo, por exemplo, para capturar esse tipo de questão. Isso afeta todos os mercados, não só os mercados digitais. Isso pode ser uma avalanche de fusões em cima do CAD que ele tenha que analisar, e fusões que eventualmente vão ser muito pouco relevantes para análise. Então, acho que eu seria bem cauteloso em qualquer tipo de mudança de threshold aqui. Um último comentário é que a lei antitrust brasileira, e acho que nenhuma lei antitrust de uma forma geral, assim, foi equipada primordialmente para lidar com movimentos orgânicos, né? Com crescimento orgânico das empresas. Ao contrário, o que se presume é que o crescimento orgânico seria algo positivo e é parte da disputa pelo mercado, né? Que as empresas vão disputar o mercado, vão competir e vão crescer na medida em que elas se destaquem ali. Então, que isso seria algo até positivo. Então, a lei hoje não lida com isso, em especial no Brasil. Isso significa que nunca poderemos lidar com estruturas que tenham sido criadas organicamente e que, de alguma forma, fiquem trincheiradas e, com isso, se tornem potencialmente problemáticas em determinados mercados? Acho que não. Acho que aqui tem ferramentas que vêm sendo discutidas no mundo. Acho que a gente tem exemplos aí, como no CMA mesmo, em termos de investigações de mercado, o COFES no México, o Indecop no Peru, enfim, que fazem análises que não dependem da identificação de uma infração ou de uma fusão, mas que podem ser análise das próprias estruturas do mercado e discutir potenciais intervenções. Acho que isso deve ser relativamente excepcional. Acho que o caso talvez mais famoso no mundo da BAA na Inglaterra, né, no Reino Unido, onde você teve ali uma separação dos aeroportos em torno de Londres, mas acho que esse é um ponto para ser refletido com bastante cautela. Deixa eu parar por aqui e espero voltar a outras interações aí. Muito obrigado, Pia. Obrigado, Pri. Obrigada, Caio. A gente agradece. Então, a gente tem aqui mais um sim com qualificadores. E aproveitando para lembrar todo mundo que a enquete do slide continua rolando, vocês podem mudar de opinião durante o painel. Eu já mudei de opinião algumas vezes, então você pode ir lá e mudar o voto, a pergunta vai ficar lá durante todo o painel. E agora, para fechar o debate, eu convido a professora Ana Frazão. Ana, a lei brasileira tem as ferramentas suficientes necessárias para coibir a concentração dos mercados digitais? Está com você a palavra. Muito obrigada, Beatriz. Antes de responder, queria fazer aqui um breve cumprimento ao IBRAC, nas pessoas do Lauro, do Bruno, da Priscila, agradecendo mais uma vez pelo convite e, claro, cumprimentar aqui grandes amigos que também compartilham esse painel comigo. Então, um abraço muito especial para Caio, para Diogo e também para o Eduardo. Não é fácil falar por último, e embora eu concorde com muito do que foi falado aqui, eu tenderia a responder que não, ainda que essa minha resposta não necessariamente indique o que teríamos que fazer, porque uma coisa é constatar as dificuldades de um determinado arcabouço legislativo e outra coisa é dizer o que fazer para superar isso. Mas, de fato, para mim, é muito claro que os critérios de notificação hoje, eles são incompatíveis com a realidade dos mercados digitais.
E mesmo essa possibilidade que o Caio mencionou, do 88, parágrafo 7º, é claro que é algo que pode, deve ser explorado pela autoridade antitruste, mas que, ao meu ver, não é suficiente, ainda mais considerando a nossa própria experiência institucional, para resolver esse tipo de situação. Agora, independentemente dessa questão pontual da legislação brasileira, eu me preocupo também um pouco com o direito da concorrência como um todo, ou seja, não só o que está previsto na lei, mas também como essa lei ela é aplicada, ela é interpretada, ou seja, qual é a experiência real dessa lei. E aqui eu percebo que existe realmente algumas dificuldades para que possamos lidar com esses mercados digitais. Em primeiro lugar, eu acho que é uma dificuldade inicial, talvez um grande desafio do antitruste, saber o que é o poder econômico e em que medida o direito da concorrência pode e deve lidar com esse poder econômico. O que a economia digital tem nos mostrado, e aqui eu queria citar um livro muito interessante da Carrie Savellis, né, que é o Privacy is Power, e ela retoma um conceito do Bertrand Russell de poder como energia, ou seja, como algo que pode se transformar muito facilmente. E hoje o que a gente percebe é isso, que esse poder dos dados se transforma em poder econômico, que por sua vez se transforma em poder político e que vai se retroalimentando. E até hoje a gente continua no antitruste, ao meu ver, muito vinculado a noções extremamente restritivas de poder econômico, muitas vezes vinculadas à capacidade de aumento de preço e que desconsideram todos esses aspectos. É claro que lidar com o poder, e hoje falar em poder na economia digital, inclusive, envolve discussões amplas sobre poder persuasivo, poder de influência, poder de manipulação. É claro que isso é um objeto extremamente complexo, não pode ser tratado apenas pelo direito antitruste, mas a grande questão é em que medida ele pode e deve ser tratado também pelo direito antitruste, ainda que em conjunto com outros instrumentos regulatórios. Ao meu ver, ainda falta muito para avançarmos nesse sentido. Por outro lado, voltando aqui também um pouco à lei, a gente sabe que a lei antitruste, ela é também importante naquilo em que ela cria incentivos, naquilo em que ela oferece critérios para que possamos entender melhor esses diversos tipos de controle. E, ao meu ver, os critérios que existem na lei hoje, como, por exemplo, as presunções de posição dominante, eles ainda estão muito vinculados a noções de mercado relevante, que, por sua vez, são noções que hoje podem apresentar problemas até para os mercados reais, com mais razão para os mercados digitais, de forma que, ao meu ver, a gente vai precisar ainda superar muitas dessas dificuldades. E, por fim, eu ainda queria colocar um ponto que também se conecta com outro dos nossos assuntos. Muito da metodologia do antitruste, ao meu ver, ainda se baseia numa teoria econômica que é bastante restritiva, que em vários aspectos é considerada superada e, basicamente, se fundamenta numa capacidade preditiva de teoria econômica. Então, a gente analisa operações, a gente analisa condutas, sempre partindo da premissa de que temos metodologias econômicas confiáveis para que possamos atestar efeitos. E hoje isso é extremamente questionado por diversas áreas da economia da complexidade, por exemplo. Então, a minha grande questão é, diante de mercados digitais, diante de Big Tech, será que a gente não teria realmente que pensar em outra forma de abordar esse fenômeno? Ou seja, confiar menos nessas análises de efeito e nessa capacidade preditiva da teoria econômica que já se mostrou não ser tão boa assim, inclusive especificamente no que diz respeito ao antitruste, e talvez trabalharmos com presunções. É claro que para trabalharmos com presunções estruturais, a gente não precisa necessariamente de uma modificação legislativa, nesse ponto eu concordo com tudo que foi mencionado aqui, mas talvez, a depender do caso, com todos os cuidados, a lei também pudesse nos ajudar nesse tipo de situação. Então, Bia, também tentando ser bastante sucinta, e acho que cumprindo o meu tempo, seriam essas as minhas considerações. É um não, mas também com muitas qualificadoras, e um não muito voltado principalmente para os critérios de notificação, mas, na verdade, reconhecendo que vários dos outros desafios não necessariamente passam pela reforma legislativa, e que, às vezes, a reforma legislativa, dependendo da forma como é feita,
ela pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, eu acho que essas considerações precisam ser colocadas aqui também. Obrigada. Excelente, Ana, obrigada. Eu acho que a complexidade da pergunta não acomoda mesmo respostas muito binárias, sim ou não. Todas as qualificadoras são necessárias, eu acho, também para dar conta de todas a multiplicidade de fatores que afetam a questão dos mercados digitais. Então, mais uma resposta para o debate, dessa vez um não com qualificadoras. A gente vai, Pri, a gente vai ver daqui a pouco na tela como está a votação, é isso? Antes de passar para o próximo bloco? Isso mesmo, eu vou pedir aqui para a organização compartilhar com a gente, para a gente, de novo, aqui temos o link, para quem ainda não, o QR Code, o link está no chat, e também pode ser acessado pelo site, para quem ainda não acessou a pesquisa. E se a gente puder dar uma olhadinha, então, nos resultados da pesquisa, vamos ver, bem, nós temos aqui, a gente tem ainda uma quantidade pequena de respostas perto da quantidade de participantes, então peço para as pessoas participarem, a gente tem 25 respostas nesse momento, está bem equilibrado aqui os resultados, então a gente tem 52% aqui da audiência entendendo que é necessário criar regras específicas para a Big Tech para fomentar a concorrência nos mercados em que elas são dominantes e que a lei não é suficiente, a nossa lei de defesa da concorrência não é suficiente para atingir esse objetivo. Agora a gente está 50-50. Vamos ver, porque esse primeiro bloco, então, ele tratou, né, da questão da concentração. Então, entre os nossos 4 panelistas, 3 entendem que a nossa lei tem as ferramentas suficientes para lidar com a concentração, né, o controle de concentrações. Claro, com todas as ressalvas que foram feitas aqui, e a professora Ana entende que a nossa lei precisa ter algum ajuste no sentido de melhorar as ferramentas que a gente controla a concentração. A gente vai passar agora para o segundo bloco de perguntas que trata, então, da questão de condutas, né? Então, se na parte de controle de comportamentos, se a nossa lei, a lei antitruste brasileira, tem as ferramentas necessárias para coibir o abuso do poder econômico pelas Big Tech. E agora a gente vai começar com a Ana, que foi, justamente polemizou aqui o primeiro bloco, então vamos começar com você, Ana. Você acha que, então, a lei também precisaria de alguma modificação no que se refere a controle de condutas? Obrigada, Priscila. Agora eu vou ter que responder que, nesse ponto, para o controle de condutas, eu considero que a nossa lei, ela contém, sim, as ferramentas. Aliás, se a gente parar para pensar, o ilícito antitruste, ele é definido de uma maneira tão elástica, ou seja, nós temos uma tipicidade aberta, nós temos uma infração que não precisa de efeitos consumados. A lei ainda menciona o fato de que a constatação da infração independe de culpa, aspecto que eu particularmente acho até extremamente complicado, mas se a gente analisar, a lei ela já oferece uma plasticidade extremamente grande. Para mim, em alguns pontos, como nesse da responsabilidade independentemente da culpa, até excessivos para a constatação desse ilícito. Então, eu acho que a gente tem, sim, esses instrumentos. A grande questão, mais uma vez, é a discussão de metodologia. Então, o que a gente percebe? Que o direito antitruste, principalmente no caso brasileiro, ele conseguiu fazer muitas evoluções no que diz respeito ao controle de cartéis, porque aqui a dificuldade ela é mais probatória do que jurídica, como nós sabemos, né? Então a dificuldade é provar que houve a conduta concertada, já que sendo uma conduta por objeto, a gente não vai precisar de considerações maiores para provar a ilicitude em si, mas nas condutas unilaterais, especialmente nas condutas unilaterais que ocorrem em mercados digitais, aqui a gente inverte essa equação. Não vamos ter dificuldades normalmente na prova da materialidade, embora entre aspas, porque com algoritmos e práticas muito sofisticadas, às vezes essas práticas não têm sido assim tão fáceis de serem constatadas,
Mas ainda quando há a constatação da conduta, a gente pode ter aqui muitas discussões jurídicas e econômicas para saber se aquela conduta se encontra ou não no espaço de ilicitude. E aqui o que é que a gente tem visto? Uma literatura que já mostra que até a regra da razão, que seria aquela metodologia que nos ajudaria para as condutas por efeitos, para as condutas unilaterais, muitas vezes é utilizada a partir também de uma teoria econômica extremamente restritiva, que acaba dificultando a constatação dessas práticas. Aliás, é só a gente imaginar, né, a experiência que o direito antitruste tem com práticas exclusionárias, por exemplo, que hoje deveriam estar no centro das nossas preocupações, diante da importância de inovação e tantas outras questões, e muitas vezes nos utilizamos de tantas presunções, de tantos testes, de tantas provas do dano, que na prática a constatação dessas condutas, se não impossível, se torna extremamente difícil. Então, eu acho que hoje nós temos, na verdade, uma camisa de força metodológica que é bastante complicada, nos utilizamos predominantemente de uma teoria econômica que nos oferece segurança ao preço de muito reducionismo e, quando não, de equívocos, e de forma que isso, para mim, hoje acaba sendo o maior obstáculo, ou seja, a questão não é propriamente a lei para mim oferece já todos esses instrumentos, mas a necessidade de que possamos adaptar essa metodologia para a realidade dos mercados digitais, especialmente numa economia de plataforma, e também analisar com um pouco mais de cuidado todas as críticas ao mainstream econômico, que muitas vezes, ao meu ver, reduzem excessivamente a capacidade de identificação de ilícitos e acabam aplicando, né, uma metodologia que é excessivamente favorável ao mercado. É claro que não estou querendo dizer que seja uma questão fácil, estamos falando aqui de um direito punitivo, a gente não pode punir por presunções, então eu sempre defendi que o direito administrativo, o direito antitruste faz parte do direito administrativo sancionador, ao qual são aplicáveis todas as garantias constitucionais também do direito penal, mas de alguma forma eu acho que a gente precisa sair um pouco dessa bolha tão restrita que as teorias econômicas utilizadas no antitruste nos colocaram. Eu acho que seria isso, Priscila. Obrigada, Ana. Então, aqui a gente tem uma resposta, acho que talvez um pouco parecida com a resposta do Diogo no primeiro bloco, que a lei tem um ferramental adequado, mas a aplicação precisaria ser repensada no caso das condutas unilaterais, né? Até acho que é justamente um campo que a gente tem muito menos até jurisprudência do CAD. Eu vou passar para o Diogo. Diogo, você concorda com a Ana? Qual é a sua visão sobre o controle de condutas na Lei 12.529? Obrigado, Priscila, mais uma vez. A minha concordância com a Ana é real, é isso mesmo. Eu também, pelo menos por hora, tendo a responder sim, de forma mais binária, né, para a pergunta relativa às condutas, e eu reforço a premissa central da minha fala anterior, de que com alguma sofisticação analítica, que um pouco provocativamente eu chamaria de uma nova ortodoxia a ser constituída, a ser formada para o antitruste das plataformas digitais, é possível analisar casos de potencial abuso de poder econômico em plataformas digitais, especialmente, eu acho que esse é o foco central da nossa conversa, claro, quando se trata de grandes plataformas muito importantes, hegemônicas, dominantes, né, nos ecossistemas em que elas operam. Nós não estamos falando aqui de plataformas não dotadas de expressivo poder econômico e que estão enquadradas nessa categoria que mais preocupa, que tem mais gerado discussão e controvérsia, que são as assim chamadas Big Tech. Eu penso que as condutas praticadas por plataformas digitais dotadas de elevado poder econômico são, em princípio, conhecidas, apesar de dificilmente detectáveis ou identificáveis em muitos casos, dada a complexidade do ambiente digital, da tecnologia em que elas acontecem. Não são, nesse sentido,
práticas ou estratégias cuja racionalidade econômica seja estranha ao arcabouço que o antitruste, e também o antitruste brasileiro, ao longo do tempo já desenvolveu. Nesse sentido, eu entendo que novos rótulos, como, por exemplo, self-preferencing, reúnem elementos de discriminação, de recusa, de exclusividade, entre outros, por exemplo, que nos são familiares em termos econômicos, embora, ressalvo de novo, podem ser condutas envoltas em complexidades específicas, sobretudo tecnológicas, em certas nebulosidades que tornam a identificação dessas práticas mais difícil. O mesmo vale, por exemplo, para a colusão algorítmica, entre outras, entre aspas, novidades do mundo digital. Mas eu concordo com a professora Ana Frazão, no sentido de que, quando se trata de condutas, a previsão legislativa brasileira é suficientemente elástica e plástica para dar conta do que acontece no ambiente digital, né? E também no que diz respeito a essas condutas, eu penso que é preciso olhar de forma mais detida e de forma mais aprofundada os elementos complexos dos ambientes digitais, da lógica econômica dos mercados de múltiplos lados e, em certos casos, da lógica conglomeral que marca as plataformas, grandes plataformas digitais, e, em particular, o fato de que elas têm o que se chama no jargão de deep pockets, elas têm bolsos profundos e, portanto, muita força, muito poderio econômico, o que não deixa de ser pano de fundo importante para analisar também condutas anticoncorrenciais de forma mais integrada, de forma mais abrangente, para além da delimitação específica e técnica daquele caso que venha a ser escrutinizado, analisado pela autoridade antitruste. O que eu quero dizer com isso é que é possível olhar condutas, ou mais do que isso, é imprescindível, é chave olhar essas condutas de uma perspectiva mais alargada, tentando entender o contexto mais amplo e estratégico em que elas, se forem de fato condutas ilícitas e identificáveis como tais, são implementadas ou adotadas. Então, eu entendo que também aqui o que está em jogo, em resumo, é mais um como fazer e não necessariamente a necessidade de novas leis, de novas regras formais. Nesse sentido, novos parâmetros, novas técnicas de investigação, novas métricas. Estou falando de coisas que têm natureza substantiva, mas também procedimental, podem ser criados com o devido respeito ao processo legal, à segurança jurídica, podem ser criados eventualmente procedimentos ou métricas de análise específicas, e isso pode acontecer, talvez seja algo que a gente possa chamar de uma certa vantagem, dado o fato de que essas análises já vêm sendo realizadas por autoridades antitruste em outras partes. Já citou aqui o Caio, a CMA, mas, enfim, a Europa em geral, a União Europeia em geral, os Estados Unidos, essas jurisdições, esses países, essas autoridades estrangeiras têm se debruçado recentemente de forma cada vez mais detida em torno de novas abordagens para condutas também, e o fato de que isso acontece fora nos lembra que a atuação das grandes plataformas digitais, ou de plataformas digitais em geral, é global, e medidas que são implementadas no Brasil podem colher os frutos, por assim dizer, dessas discussões internacionais. Então, eu penso que é preciso que o Brasil, o CAD em especial, atue em consonância e, preferencialmente, em diálogo ou em harmonia com soluções e com debates e propostas e proposições que já venham a ser discutidas ou que já estejam em discussão e, eventualmente, adotadas, claro que não necessariamente para copiar ou para simplesmente transplantar soluções adotadas em outros lugares, para os casos que, eventualmente, vierem a ser trazidos para análise no Brasil. Então, eu continuo na mesma toada, no sentido de que eu vejo que, também para o caso das condutas, o que nós temos em termos de arcabouço, de repertório legislativo, é suficiente, mas, repito, entendo que também aqui
só para deixar o ponto bem claro, há muito o que fazer, há muito o que sofisticar, há muito o que refinar em termos de técnica, em termos de metodologia e critério de análise, porque essas condutas são realmente diferentes no sentido de que elas são muito difíceis, em muitos casos, de encontrar, e elas são condutas que combinam certos elementos que os mercados analógicos não necessariamente aparecem. No entanto, elas não são grandes inovações em termos de ilícito que a gente já não conheça em termos de estratégia restritiva, predatória, excludente, exclusionária, o que quer que seja. Vou ficar por aqui, gente. Obrigado. Obrigada, Diogo. Me chamou a atenção, até porque é uma conversa que acho que a gente já teve, né, sobre o seu ponto sobre a nomenclatura, né? A gente tem, às vezes, enfim, pessoas mais velhas, entre as quais eu me incluo, você fica pensando, poxa, será que eu conheço essa conduta, né? Quando você fala em determinadas práticas, você falou do self-preference, mas quando você vai olhar, no fim do dia, nada mais é do que uma conduta discriminatória, né? Que, enfim, a novidade é só o nome, me parece, e talvez isso até acrescente um ar de complexidade desnecessário, né? Porque já é complexo, um tema já complexo. Mas eu vou passar a palavra ao Eduardo Frade. Edu, você concorda com os seus colegas de painel nessa questão das condutas? A lei brasileira como é que ela está em termos de combate ao abuso de posição dominante, aqui de maneira geral, não só unilateral, mas também em relação a condutas colusivas? Concordo, sim, e aqui eu confesso que eu me preocuparia ainda mais com uma intervenção legislativa aqui, né? A análise de condutas, especialmente condutas desse tipo, né, que são as condutas que têm sido analisadas nesse mercado, elas são típicas de você ter que fazer uma análise de efeitos potenciais, de eficiências, né, que várias vezes são muitas, né, todas essas condutas envolvem uma discussão de eficiências bem intensa, e de fatos, né, gente, enfim, quando se analisa a conduta ainda tem isso, assim, é impressionante como cada caso é um caso. Eu acho que a lei brasileira dá uma amplitude bem grande à autoridade para ela avaliar. Talvez, isso é um ponto importante quando a gente compara esse debate aqui no Brasil com os Estados Unidos, né, algo razoável que críticos nos Estados Unidos têm dito o judiciário americano, apesar de ser common law, tem talvez uma dificuldade ainda maior de mudar posições, não só por questões de tradições, mas por questão de ter que obedecer precedentes, né. A autoridade brasileira, o CAD, não tem necessariamente esse problema de forma tão intensa. E mais, né, o CAD é até uma autoridade que tem uma tradição em sancionar práticas exclusionárias. Eu não acho que seja uma autoridade tímida nesse sentido, né, sem dúvida, muito menos do que o judiciário americano, acho que não chega à Comissão Europeia, assim, mas é um meio termo talvez saudável. E aí aqui, de novo, eu trago à tona aquela questão da gente engessar coisas antes da gente ter um consenso mínimo ou uma direção de acadêmicos e das próprias autoridades de para onde o Antitruste deveria caminhar aqui. E eu acho que no caso de conduta, isso fica ainda mais claro, né, essa dicotomia imensa que existe hoje. Então, só para pegar exemplos práticos, né, os casos Google, né, a primeira análise lá do FTC foi tudo arquivado. Os mesmos casos na Europa foram condenados com rigor. O caso Google Shopping aqui no Brasil foi 4-4, a votação. Então, assim, a gente engessar um desses posicionamentos literalmente a gente dar uma vitória 50% de um pensamento e uma derrota cachapante para os outros 50%, sem levar em consideração uma série de fatores de que isso, a meu ver, ainda é uma discussão em evolução e que ainda precisa muito de um tratamento. Só para trazer um pouco de cor, assim, do que a gente está falando potencialmente de alterar a legislação, eu vou pegar um exemplo, só anotei uns 3 aqui, mas por causa de tempo vou pegar o principal aqui, de alguns projetos de lei que estão lá no Congresso americano, né? Eu estou até pegando aqui exemplos e falas de um artigo do Hovenkamp, falando do Ending Platform Monopolies Act, que ele chama do pacote todo do projeto mais anticonsumidor entre eles.
que basicamente obrigaria a Amazon a, toda vez que ela é verticalizada, quando ela própria tem um produto que ela vende na plataforma dela, que ela tem que permitir que todos os competidores também vendam na plataforma dela de forma não discriminatória. No que o Hovenkamp lembra de forma muito singela, tem 300 mil produtores de sabonete nos Estados Unidos. Então, assim, para a gente ter isso lá na telinha da Amazon de forma não discriminatória, a gente vai precisar de uma tela provavelmente do tamanho do Maracanã. O tipo de coisa que uma autoridade antitruste avaliando o caso conseguiria ver com tranquilidade. Um engessamento ex ante possivelmente transformaria isso numa lei com uma grande besteira acontecendo. É isso. Obrigada, Edu. Acho que quando a gente fala, né, em casos, acho que dá para ter uma ideia, de fato, como você falou, um colorido ao assunto, né? Bem, a gente está com 3 posições aqui contrárias a mudanças na forma, né, nas ferramentas, no ferramental da Lei 2.529, no que se refere à conduta. Será que a gente vai ter um painel unânime? Vamos passar, então, ao Caio. Eu acredito que sim, mas vamos ver. Caio, qual é a sua opinião sobre esse tema? Oi, Pri, eu acho que vai ser unânime, sim. Eu acho que sobre a questão de condutas, eu acho que minha resposta também seria sim. Eu acho que a gente tem os instrumentos, e eu concordo com muito do que foi dito previamente, mas também tem alguns qualificadores. Então, assim, eu acho que, primeiro, a lei é muito plástica mesmo, acho que a definição de infração é uma definição muito abrangente, acho que a Ana apontou isso, e nessa definição eu acho que ela é suficiente para lidar com potenciais problemas, em especial de condutos unilaterais que possam surgir em mercados digitais. Isso não significa que a gente não precise de nenhum ajuste ou de nenhuma adaptação na aplicação da lei. E eu acho que tanto a Ana quanto o Diogo, acho que o próprio Eduardo, colocaram isso em alguma medida, quer dizer, que a gente tenha que pensar e ter reflexões sobre como aplicar isso em mercados que são altamente dinâmicos, são altamente inovadores, que têm grandes efeitos de rede, que têm essas características que a gente está vendo aqui. Ao aplicar nesses mercados, eu acho que é natural que surjam novas reflexões sobre teorias do dano, eu acho que surjam também novas percepções sobre outros enfoques de eficiência que talvez a gente não tenha tido em outros tipos de conduta. Então, a gente adaptar o instrumental que a gente tem para compreender essa nova dinâmica, as condutas que estão acontecendo, qual o potencial exclusionário dessas condutas, como é que elas podem eventualmente distorcer determinados mercados, e até que ponto elas são justificáveis, eu acho que isso é absolutamente natural. Não acho que isso muda de forma essencial a nossa moldura analítica, mas acho que isso exige certas adaptações. Então, aqui para usar a terminologia tecnológica, que eu não acho que a gente está falando de um reboot de toda a nossa lei antitruste aqui, começar do zero, vamos mudar tudo aqui, mas a gente vai precisar fazer um upgrade analítico de algumas coisas. Eu acho que a gente vai precisar entender melhor, e acho que a gente está cada vez entendendo melhor, tanto do ponto de vista econômico, quanto pensando do ponto de vista jurídico, a partir de novas teorias do dano e esse tipo de coisa, que eu acho que são desafios importantes e que eu acho que têm sido atacados por múltiplas autoridades do mundo e também muito estudado, acho, pela academia também. Tem um ponto onde eu acho que a gente vai ter um desafio, e já está tendo um desafio significativo, é um ponto que eu tenho me debruçado aí também há algum tempo, estou concluindo um artigo agora que eu e o Filipe Lancieri estamos publicando no Journal of Competition Law and Economics, e para quem tiver interesse em aprofundar, aí tem um SSRN também, mas que é uma discussão dos remédios, né? Como aplicar remédios em mercados digitais. Eu acho que isso tem mostrado um elevado grau de complexidade, tá, em termos de desenho de remédios, de implementação de remédios, e muitas vezes simplesmente uma ineficácia. Então, se você pensar, por exemplo, no caso do Windows Media Player na Europa, né, em que foi aplicado um remédio para exigir a venda do Windows XP sem a integração com o Windows Media Player. Essa foi a grande solução para esse caso, além da multa, obviamente. Tal. Nesse caso específico,
olhando a posteriori, o Windows Media Player sem o Windows XP sem o Windows Media Player, que é o Windows XPN aqui, vendeu 0,005% das cópias na Europa. O resto era tudo Windows XP com a integração do Windows Media Player. Então, assim, que eficácia tem um remédio desse? Se isso era realmente um problema, não estou nem disputando a infração existente ou não, mas se isso era realmente um problema, o remédio imposto foi pífio, né? Quer dizer, a gente está falando de 0,005% das cópias vendidas na Europa foram o remédio que a Europa impôs. Então, eu acho que a gente precisa se debruçar de forma mais cuidadosa sobre como é que a gente pensa em remédios, e parar de entender que os remédios são aquela última página, aquelas últimas 2 páginas de uma decisão de 200 páginas, porque se a gente achar um problema, e de novo, estou colocando um parênteses em se houve ou não houve um problema, não supor que o problema está correto, foi encontrado um problema. A questão é, na hora que a gente desenha uma solução, esse desenho vai ser complexo, a sua implementação vai ser complexa, a gente precisa pensar de forma mais sofisticada sobre o desenho dos remédios. E aqui, acho que um ponto que a gente procura fazer nesse artigo é propor que qualquer discussão de remédio, ela tem pelo menos 3 grandes momentos, né? Tem o momento da identificação do problema, tem o momento do desenho do remédio, tem o momento da implementação e monitoramento desse remédio e eventuais ajustes ao longo do tempo desse remédio. E hoje a gente olha isso sempre como algo que é integrado, que uma única autoridade faz isso, que uma autoridade de concorrência, por exemplo, faz isso. E não tem nenhuma razão para a gente não pensar no futuro que eventualmente a gente vai fazer um unpacking dessas atividades, eventualmente a autoridade de defesa da concorrência vai identificar um problema, até pode desenhar o remédio, mas vai ter uma outra autoridade que vai monitorar o remédio, ou ela vai identificar um problema e falar, olha, eu não sou a melhor autoridade para desenhar o remédio para isso aqui, porque é um remédio que vai ser um remédio regulatório, ou quase regulatório, então outro vai desenhar um remédio, e não necessariamente a autoridade de defesa da concorrência, mas a gente precisa pensar de uma forma mais sofisticada sobre como é que a gente vai remediar eventuais problemas, como é que a gente vai acompanhar isso, e como é que a gente vai adaptar ao longo do tempo, porque não necessariamente o primeiro remédio vai ser o remédio adequado para resolver aquele problema. E a gente precisa entender isso não como uma falha, como um erro da autoridade, mas sim como algo que é natural no mercado tão dinâmico. Então, acho que esse é um desafio, e é um desafio real, e é um desafio que eu acho que a gente ainda não se debruçou suficiente para poder endereçá-lo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, resposta sim ou não, Caio, ouvindo. Eu acho muito interessante que cada um de vocês, enfim, o painel foi unânime, mas cada um teve algum insight específico sobre talvez algum momento, né, da análise de condutas, e essa parte dos remédios é fundamental. E eu queria ouvir também dos demais, tá? Sim ou não, mas pode também responder, não sei se vocês acharem que é uma pergunta pegadinha aqui. Começando pelo Caio, que trouxe o tema. Caio, você acha que uma consulta pública sobre remédios é uma boa ideia? Enfim, sim ou não sei, né? Você abrir para que o mercado se manifeste sobre os remédios. Eu já vi isso no CAD, né, em casos, mas principalmente de TCC, em que o mercado é consultado de forma, talvez não pública, mas alguns players podem ser consultados sobre o que aquele remédio, mesmo em ACCs também isso já aconteceu. Você acha que isso é uma ideia interessante? Eu acho que sim, eu acho que o CAD tem feito esse tipo de market testing em TCCs e ACCs, eu já participei de alguns nas duas pontas aí. Eu acho que isso ajuda a diminuir a simetria de informação de quem está procurando desenhar um remédio. Eu acho que isso sempre tem que ser visto com um grande grão de sal aqui, quer dizer, eu acho que a autoridade está numa posição onde ela recebe diversos inputs, mas todos esses inputs são autointeressados. Então, a autoridade tem que olhar para esses inputs com essa perspectiva. Entendi, o interesse dessa parte é esse, o interesse daquela parte é aquele, e não como algo absoluto. Às vezes o que eu acho que acontece, principalmente na análise de TCCs, mas ACCs também, é uma certa presunção de que a informação vinda de terceiros seria menos autointeressada do que a informação das partes, o que eu não acho que é necessariamente verdade. Mas, dito isso, eu acho que ter mais informação, diminuir a assimetria de informação, é positivo para tomar uma decisão melhor. Mas tem que olhar com esse cuidado de não dar pesos diferentes para algo que não necessariamente tem pesos diferentes aqui,
e que eu acho que muitas vezes tem, no fundo, vieses muito intensos para um lado ou para outro. Ana, Diogo e Frade, nessa ordem, se quiserem responder. Eu vou ser aqui muito breve, acho que a gente ainda tem mais uma rodada, né? Eu realmente sou muito favorável a isso, principalmente diante dessas preocupações que o Caio mencionou quanto aos remédios. Eu acho que é fundamental que estejamos atentos para isso, assim como no que diz respeito ao controle de condutas, estejamos atentos também para outras soluções que não necessariamente a multa. Eu até vi que no chat há aqui uma pergunta a esse respeito. A gente sabe, inclusive, quanto precisamos evoluir em critérios mais objetivos e equânimes de dosimetria, evitar tanto casuísmo, esse ainda é um calcanhar de Aquiles, mas me parece que em mercados digitais, obrigações de fazer e não fazer, compliance, medidas organizacionais, podem ser tão ou mais importantes do ponto de vista de um futuro que se espera em termos de configuração do mercado, do que simplesmente aplicar multas. Então, acho que remédios no que diz respeito a estruturas e medidas outras que não apenas uma sanção financeira no que diz respeito ao controle de condutas, são realmente assuntos sobre os quais a gente tem que pensar com muito carinho e muito cuidado em relação a mercados digitais, Pri. Posso falar? Bom, quero só concordar em gênero, número, grau, tanto com a Ana quanto com o Caio. Acho bem-vindo, em tese e em princípio, bem-vinda a proposta de fazer uma consulta pública, essa que você cogitou, Pri. E, para não repetir o que já foi dito, eu só gostaria de frisar que acho importante em consultas públicas desse tipo, e em consultas públicas em geral, coisa que nem sempre acontece, é que quando a autoridade, seja ela quem for, tome a decisão, ela seja capaz de interagir com quem efetivamente contribuiu, no sentido de dizer por que ela escolheu uma e não outra solução. Não necessariamente a gente esperaria que numa consulta pública de remédio como essa, o CAD respondesse uma a uma cada uma das contribuições, justificando por que acatou ou deixou de acatar, mas na medida em que o CAD fizesse uma nova, elaborasse uma diretriz ou um guideline qualquer tratando de remédio, seria importante que ele, para ir até o final, né, num processo dialógico com a comunidade antitrust, que ele pudesse motivar as escolhas que ele fez a partir das contribuições que recebeu, porque não é incomum que consultas públicas parem na metade do caminho e a autoridade, quem quer que seja ela, não motive ou justifique com o que ela ficou e o que ela descartou, e o que faz com que, na minha opinião, esses processos que são importantes, que são válidos, entre outras coisas, para reduzir as assimetrias de informação, para colher inputs importantes, fiquem pela metade, né? Eu também só queria muito rapidamente dizer que uma mudança entre aspas, na política de emprego de remédios por parte da autoridade antitrust é algo que tem que ser feito com respeito e cuidado com a jurisprudência que já existe. Eu não sou daqueles que acreditam que as regras interpretativas ou que a jurisprudência não possa nunca mudar. Ao contrário, é importante que ela possa mudar, mas nunca é demais lembrar também que esse tipo de transição precisa ser feita com muito cuidado, porque tem muito de segurança jurídica em jogo quando se trata de remédio de punição e de multa, especialmente. Então, é preciso parcimônia e muita cautela e muita transparência na hora de adotar um guideline, uma resolução ou o que quer que seja nova, se fosse o caso, ou se vier a ser o caso, para tratar de remédios. Mas estou com o Caio e estou com a Ana no sentido de que dificilmente isso mal faria, né? Seria positivo. Acho que o CAD tem discernimento para dar conta do fato de que, claro, as contribuições são enviesadas, não poderiam deixar de ser, e fazer a ponderação, o sopesamento dessas contribuições para chegar num meio termo, não necessariamente numa média, né, mas num meio termo sóbrio e efetivo
é muito importante a partir do input que, de outra forma, não seria possível receber, e isso pode ser, sim, feito através de uma consulta pública. Em benefício do tempo, nada a acrescentar. Acho que é por aí. Obrigada. Bem, a gente encerra esse segundo bloco. Se a gente puder dar uma olhada aqui, se a organização puder mostrar os resultados da nossa pesquisa, e já antecipo que o último bloco, que a Bia vai conduzir aí o debate, teria muita coisa aqui para falar, mas a gente, em benefício do tempo, acho que a gente pode já fechar essa segunda parte da discussão, e aí a gente culmina com se de fato a gente deve ou não regular. Agora, aqui a gente tem uma predominância, né? Temos mais respostas. Eu peço aqui, quem ainda não respondeu, quem chegou depois, pode acessar aqui pelo QR Code. Também no chat, a gente colocou. Eu vou pedir para a Renata ou para o Guilherme colocarem de novo o link no chat, porque eu acho que quem chega depois não tem necessariamente o link no chat, no histórico. E aí, Bia, com você a bola, que então a gente agora tem uma maioria entendendo que é necessário criar regras para fomentar a concorrência nos mercados onde as Big Techs são dominantes. Obrigada, Pri. Talvez as respostas mudem de novo em vista da discussão que a gente vai ter agora no terceiro painel, que é uma discussão, afinal, é preciso criar regras específicas para as Big Techs a fim de fomentar a concorrência dos mercados em que elas atuam. Tem um sim ou não, com certeza vão ter vários qualificadores. Eu acho que a gente teve algumas pistas sobre as posições que nossos painelistas vão defender nessa terceira questão, mas eu acho que essa terceiro bloco é uma oportunidade de agregar os pontos que apareceram nas outras perguntas e ser um pouco mais propositivo. Afinal, precisamos de novas regras para fomentar a concorrência nesses mercados? E se sim, quais tipos de regras? E a gente vai começar esse terceiro bloco com a professora Ana Frazão. Ana, está com você. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, e antes de começar a responder, eu só queria lembrar que, para mim, regulação e concorrência necessariamente vivem naquele necessário equilíbrio para assegurar a competição pelo mérito. E claro que estou me utilizando aqui de regulação num sentido bem amplo, que envolve não apenas a regulação setorial, mas também todas as demais áreas. E é muito interessante que nesse ano que a gente está, de certa forma, celebrando os 50 anos daquele artigo seminal do Friedman, né, ao dizer que os agentes econômicos deveriam buscar apenas o lucro, ele mesmo já dizia: sem fraudes e manipulações, em um ambiente de competição livre e aberta e de acordo com as regras do jogo. Então, vejam que há muitas condicionantes aí para que, de fato, essa competição possa ser saudável. E tanto isso é verdade que também num livro muito interessante, né, o Competition Overdose, e a gente já teve a oportunidade até de discutir aqui, que mostra os riscos de uma desregulação muito ampla, que afaste regras obrigatórias, mostrando que a competição sozinha, nesses casos, ela vai, inclusive, criar incentivos para condutas fraudulentas, para condutas que prejudiquem excessivamente consumidores, gerando enormes externalidades. Quando a gente pensa, então, nas Big Techs, a primeira coisa que a gente pensa é economia movida a dados. Saber se dados são o novo petróleo ou o novo plutônio depende muito de saber como estamos regulando o tratamento desses dados. Então, eu vejo, de uma maneira muito positiva, regulações como a do GDPR, da LGPD, mas na literatura específica já existe um certo consenso de que a atual regulação ela ainda é insuficiente e talvez tivesse até que avançar um pouco mais, seja no que diz respeito a algumas práticas que deveriam ser vedadas, seja no que diz respeito à criação de deveres fiduciários diante de controladores de dados, em relação a usuários e tantos outros aspectos. Então, a gente já está aqui diante de uma regulação que é necessária. Também se entende que hoje nós precisamos, nesses mercados, ter uma regulação específica sobre a inteligência artificial. A proposta da União Europeia é muito interessante nesse sentido, porque ela coloca algumas condutas como gerando riscos inaceitáveis e, portanto, o encaminhamento é realmente o banimento de determinadas práticas,
e outras condutas que envolvem riscos altos, mas que poderiam ser assumidos desde que com as devidas salvaguardas. E, além disso, há toda a nossa discussão de transparência, de accountability, que é um problema enorme quando estamos falando de uma economia que cada vez mais é decidida por algoritmos, seja no que diz respeito a investimentos, precificação e aspectos sensíveis das estratégias empresariais. Isso, na verdade, a gente nem precisaria falar, seriam preocupações mais gerais que não necessariamente se restringem às plataformas, às big techs. Mas aqui a gente soma todas essas preocupações com preocupações adicionais, principalmente no caso das grandes plataformas, diante desse papel de gatekeeper, né? Ou seja, diante desse papel gerar uma série de incentivos para práticas, como a gente já viu, né? De autofavorecimento, de alguma maneira se burlar a competição pelo mérito, de se evitar a inovação, e uma série de outros aspectos. Então, ao meu ver, a gente, além de toda essa regulação obrigatória que é necessária para uma economia digital e que não necessariamente se restringe às big techs, no caso específico delas, o papel de gatekeeper, pelo menos ao meu ver, exige uma regulação específica, tal como a proposta pelo DMA, que, aliás, é uma proposta, não que eu concorde com todos os termos, mas eu acho muito interessante alguns dos encaminhamentos. E um último ponto que eu também acho muito importante em relação a Big Techs. É indiscutível que elas são os maiores agentes políticos do nosso tempo e que, de alguma maneira, a gente vai precisar endereçar esse tipo de problema. Vejo com muita preocupação soluções casuísticas, como as que aconteceram. Uma plataforma decide banir um presidente, né, como Trump, e quais são as consequências disso? Será que só uma autorregulação, como um oversight board, vai resolver? Essa semana tivemos uma decisão do ministro Salomão do TSE, ao meu ver até bastante interessante, impedindo que o Google continue o seu processo de monetização de canais de fake news. Mas vejam, são temas altamente complexos e não sei se temos como dar conta dessa complexidade por soluções absolutamente casuísticas. Talvez fosse realmente a hora de pensarmos em soluções ex ante, em uma regulação que de alguma maneira pudesse endereçar esse fenômeno atual e que é fundamental. São agentes políticos, sim, e que podem interferir nos processos políticos e, a depender do caso, até em resultados de eleição, de alguma maneira nós vamos precisar encontrar respostas mais coerentes para esse tipo de situação. Então, assim, com toda a pressa, Bia, eu fico por aqui. Excelente, Ana. Então, acho que a resposta foi um sim enfático, não só regras para promover a concorrência, mas também para endereçar e regular outros aspectos dessas plataformas, como você mencionou, os aspectos políticos, talvez questões de accountability e a existência de algumas experiências internacionais, como o Digital Markets Act na União Europeia, sendo um exemplo de leis específicas, mais setoriais, mas que também visam a promover a concorrência. Muito bacana. Vou passar agora a palavra para o Caio. Caio, e aí, o que você acha? Regras específicas para as Big Techs? Sim ou não? Bia, eu vou responder com um enfático depende. Eu acho que é muito difícil responder essa pergunta de uma forma geral. Eu acho que depende muito do contexto, acho que depende muito do mercado, acho que depende do que se pretende regular. E eu acho que qualquer que seja a regulação, ela dificilmente será uma regulação para as big techs em geral, né? Eu acho que ela será uma regulação meio que tailor-made, com algumas exceções aqui, e deixa eu tentar ilustrar isso aqui um pouco. Enfim, eu acho que em algumas circunstâncias você pode precisar de regras ex ante, seja para evitar abusos, seja para garantir maior dinamismo no mercado, para reduzir certas barreiras de entrada, reduzir custos de troca. Eu acho que esse tipo de coisa a gente está vendo cada vez mais discussões nesse sentido, mas eu acho que são discussões que fazem mais sentido quando a gente olha cada mercado, cada tipo de modelo de negócios. Acho que o Eduardo deu exemplos do que pode acontecer quando você começa a ter normas muito abrangentes e que podem gerar, as próprias normas gerar certas distorções. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai pensar
e nisso acho que uma certa convergência aqui também com coisas que já foram ditas, a gente está pensando, e o debate está migrando, para não ser um debate só pensando exclusivamente em antitrust e numa visão de enforcement ex post sobre infrações, mas uma visão integrada junto com potenciais normas ex ante também. E essa visão acho que está cada vez mais integrada no debate que está acontecendo no plano nacional e internacional. E o que eu acho que a gente está vendo são diferentes estratégias de regulação, né? Então, a gente tem algumas regulações que afetam a economia como um todo. Então, você pensar em lei de proteção de dados pessoais no Brasil, GDPR na Europa, enfim, são normas bastante horizontais que afetam a economia como um todo, que de alguma forma impactam o dinamismo também concorrencial, apesar de não ser esse o foco dessas normas nesses mercados. Você tem certos setores inteiros que estão passando por novos tipos de regulamentação. Então, se pensar em Open Banking, por exemplo, no setor financeiro, isso afeta basicamente, quer dizer, e é criado a partir de novas plataformas tecnológicas, APIs, formas de transposição de dados, umas certas regras de consentimento que também interagem com a lei de proteção de dados pessoais, mas que estão ali tentando reduzir barreiras de entrada, reduzir custos de troca, no setor inteiro, construídos a muitas mãos com a própria indústria, onde quer que tenha sido implementado no Brasil também, mas no Reino Unido, na Europa, enfim, isso tem acontecido de forma bastante intensa. E você tem outras estratégias que são, às vezes, voltadas para algo como regulações assimétricas para empresas que tenham poder de mercado, né? E aí, talvez o maior exemplo que tenha tido nos últimos anos foi na linha de telecomunicações, onde a ideia de poder de mercado significativo como um fator de discrimen para impor determinadas obrigações em determinadas empresas e não em outras foi utilizado, e acho que isso tem informado parte do debate que tem acontecido hoje em vários países, em várias jurisdições, e acho que isso tem que ser feito com alguma cautela. Acho que tem que pensar bem em quando que vai se impor regulações assimétricas, com que tipos de obrigações e como estabelecer o discrimen necessário aqui. Acho que tem que ser flexível a forma como isso é desenhado, e acho, por exemplo, que a lei alemã, né, que foi alterada esse ano no artigo 19A, ela é mais flexível do que a proposta do DMA, por exemplo, em termos de permitir que certas regras ex ante sejam impostas, mas não fazer com que necessariamente todas as regras sejam impostas uma vez que alguém seja designado gatekeeper, né? Que é mais ou menos o que o DMA vem propondo lá nos artigos 5 e 6 do DMA. Então, eu acho que estratégias que sejam mais flexíveis, que permitam o desenho mais tailor-made quando necessário e com essa cautela, eu acho que tendem a ser melhores do que estratégias que são assim muito abrangentes, que imponham um conjunto grande de regras ex ante em qualquer situação em que uma empresa seja identificada dentro desse discrimen. Então, eu acho, de uma forma bem geral, eu colocaria dessa forma e também parando por aqui. Mas obrigado novamente. Obrigada, Caio. E eu acho interessante quando você menciona diferentes estratégias de regulação, mesmo a barreira tradicional entre o que é antitrust mais clássico e o que é a regulação editorial, começa a ficar mais borrada nesse cenário, né? Com os reguladores interagindo mais e coordenando com o consulado antitrust. Eu acho que o desafio também conceitual de como entender essas novas regras que estão sendo criadas é uma pergunta de pesquisa bacana para investigar. Próxima contribuição é do professor Diogo Coutinho. Diogo, precisamos de novas regras específicas para as Big Techs? Obrigado, Bia. Eu também não posso deixar de concordar com o que disseram antes de mim Caio e Ana a respeito da pergunta número 3 e também com o que disse a Bia sobre a importância de pensarmos as fronteiras entre regulação e concorrência a pretexto de pensar um pouquinho sobre o que fazer com as plataformas digitais, com as Big Tech em particular, né? As plataformas digitais não estão se ajustando ao mercado. Ao contrário, as plataformas gigantes estão definindo padrões de mercado em relação aos quais as empresas digitais devem se conformar
para poder construir vantagens estáveis. Essa é uma frase da professora Mariana Mazzucato, que apesar de não ser uma economista do antitrust, é uma economista da inovação, é uma economista política do desenvolvimento, que faz uma provocação a respeito do fato de que plataformas digitais não deixam de ser também market making, no sentido de desenhar os contornos da própria instituição, mercado em que elas atuam. E esta é uma provocação no sentido de que nos leva a refletir sobre a importância de pensarmos em medidas regulatórias para as plataformas digitais, e com a ressalva, desde logo, de que regulação não deve ser uma forma de demonizar ou de prejudicar as plataformas digitais. A regulação pode ser, inclusive, algo demandado e bem-vindo pelas próprias plataformas, em contraposição a um cenário de incerteza ou de instabilidade no qual elas próprias não sabem o modo como vão ser tratadas pelas autoridades em várias partes do mundo em que elas atuam. Então, eu também responderia sim para a pergunta de número 3, mesmo que isso soe um pouco paradoxal em relação ao que eu disse antes, dado que eu respondi sim e sim para as duas primeiras perguntas, que, afinal de contas, me fizeram concordar com a suficiência do que já existe em termos de arcabouço legislativo no Brasil para lidar com condutas e com estruturas. Mas eu gostaria de justificar por que eu estou dando aqui um terceiro sim, né? Isso tem a ver com o fato de que eu acredito que é sim possível conceber de forma inovadora, em termos legislativos e em termos regulatórios, novas regras, sejam elas propriamente concorrenciais ou mais estrito sensu concorrenciais, sejam elas regras de natureza regulatória no sentido mais setorial, não que o antitrust não possa também ele pensar ou refletir sobre certos contornos ex ante ou certos critérios analíticos de natureza mais preditiva. Eu vejo um campo fértil para a aproximação entre o antitrust e a regulação dentro das autoridades antitrust, assim como a concorrência, de alguma forma, já vem se imiscuindo, no melhor sentido da palavra, com a regulação dentro das agências reguladoras, né? O contrário é que a gente vê menos, ou seja, é mais fácil ver reguladores tentando incentivar a concorrência através de normas ex ante, de normas tipicamente regulatórias, do que autoridades antitrust procurando injetar algum grau de conteúdo quase regulatório nas suas decisões, o que não deixa de ser uma fronteira muito interessante, como, aliás, a própria Beatriz explorou de uma forma muito criativa no trabalho de doutorado dela. Então, isso significaria, para além de uma discussão de aplicação, aqui nesse caso, também um debate sobre o que seria um direito da concorrência mais alinhado à regulação, numa integração potencialmente necessária e desejável, sobretudo a depender de como as coisas evoluam. E num futuro distópico, talvez não muito distante, poderá sim ser preciso regular as Big Tech com finalidades mais concorrenciais por meio do antitrust e também fora dele, por assim dizer, através de uma regulação setorial. E eu concordo com o Caio que essa regulação eventualmente aplicável às Big Tech não deve necessariamente ser traduzida numa agência burocrática que só olhe para plataformas digitais grandes. É possível pensar em algo muito difícil e desafiador, mas importante, como ele próprio já trouxe, que é a ideia de uma regulação mais assimétrica, mais ajustável, mais pontual, mais fragmentária em termos institucionais, no sentido de que não necessariamente ela demandará apenas um único regulador. Eu apostaria mais no caminho da coordenação institucional entre reguladores já existentes, entre a Agência Nacional de Proteção de Dados, a Senacom, a Anatel, entre o CAD e essas e outras instâncias decisórias e regulatórias que o Brasil já possui, e reforço o ponto de que regular, apesar de isso causar preocupação e certo pé atrás e receio por parte de muitas empresas, não necessariamente significa demonizar ou atrapalhar a vida ou mesmo a capacidade inovativa das plataformas digitais, né? Então, eu acho que o futuro, num certo sentido, é o futuro da convergência
do antitrust com a regulação, não necessariamente a ponto da autoridade antitrust se converter também num regulador estrito sensu, mas no sentido de que a autoridade antitrust vai poder, a partir de critérios e procedimentos e metodologias e referenciais analíticos que nós já discutimos antes, poder cada vez mais olhar para aspectos que não deixam de ter natureza e características regulatórias quando fizer suas análises mais tipicamente concorrenciais. Eu acho que, de fato, essa é uma fronteira que está se borrando e se tornando cada vez mais indissociável. Eu queria aproveitar um minutinho final para dizer o seguinte: eu vejo que a pergunta que a audiência que nos assiste respondeu é um pouquinho diferente da pergunta ou das perguntas que nós aqui, convidados e convidadas para falar, respondemos. A pergunta é necessário criar regras específicas para regular as atividades das Big Tech e fomentar a concorrência nos mercados em que elas são dominantes? A aplicação do direito da concorrência não é suficiente para atingir esse objetivo? Né? Ponto de interrogação. Essa é uma pergunta que abre mais espaço para a discussão sobre regulação do que as perguntas por nós respondidas aqui. Então, eu também, se vocês me permitem, eu vou responder uma quarta pergunta, que é a pergunta que está sendo votada, e para mim a resposta aqui seria sim, no sentido de que pode haver, sim, boas razões para regular, e isso não deve ser entendido como uma intervenção intrusiva e contraproducente, faço questão de frisar isso, essas novas estruturas empresariais que estão surgindo, inclusive para o seu próprio bem, em nome do seu próprio interesse corporativo, desde que essa regulação seja bem feita, obviamente, muito cuidadosamente desenhada, sem prescindir, claro, de mecanismos de coordenação institucional, de diálogo institucional, de interação institucional, transparente entre autoridades, porque Big Tech é um bicho, por assim dizer, complexo, que precisa ser olhado por diferentes instâncias, por diferentes órgãos governamentais, e isso necessariamente precisa ser feito de forma orquestrada e muito cuidadosa. Para usar aqui pouquíssimos minutos em torno de uma pergunta tão complexa, é o que eu resumiria por hora. Muito obrigado, gente. Obrigada, professor. E acho que talvez tenha tido uma mudança nos resultados, a gente vai olhar daqui a pouquinho, com essa defesa mais enfática de uma das respostas para a enquete, para a audiência. Mas acho que essa pergunta 3, ela abre um debate super interessante, não só sobre se é preciso criar regras, mas a natureza dessas regras, então, sobre o que é uma regulação em sentido amplo, uma regulação em sentido específico, uma regulação setorial, uma regulação pró-concorrencial. Tem muito pano para manga, não só no contexto das Big Techs, mas no contexto mais amplo do papel do Estado na economia. É muito legal. Eduardo, fica com você o papel de fechar esse terceiro bloco, com a sua posição, se é preciso ou não criar regras específicas para a Big Tech para fomentar a concorrência nesses mercados. Está com você a palavra. Obrigado, Bia. Aqui eu vou pegar o gancho das falas anteriores desse debate entre a fronteira de antitrust e regulação, para eu modular um pouco a minha fala aqui, né? Porque eu acho importante a gente diferenciar um pouco os debates de alteração de regras antitrust de um debate de necessidade de regulação de outras variáveis que envolvem mercados digitais, como privacidade, controle de fake news e outros, sendo que tem alguns que ficam bem limítrofes, né, como, por exemplo, debates bem comuns que estão nascendo de portabilidade e interoperabilidade. É um debate regulatório, mas que tem implicações muito grandes sobre variáveis concorrenciais. Eu concordo que tem debates relevantes de regulação a serem feitos nesse setor, né, eu acho que alguns, até certo consenso, né, regular minimamente questões de privacidade. Imagino até que, enfim, eu me colocando aqui no lugar de uma Big Tech, alguma regulação, eu até ia querer uma regulação, porque tem debates tão difíceis, né, que essas empresas estão sendo obrigadas a arbitrar elas próprias, né, liberdade de expressão versus controle de informação, né, quer que se tenha um trânsito de dados maior entre concorrentes, mas, ao mesmo tempo, também se exige um cuidado muito grande com a privacidade dos dados. Tem coisas que é difícil até para um agente privado ter que arbitrar ele mesmo.
Mas o ponto que eu queria fazer é que, a meu ver, grande parte desses debates é diferente de debater, alterar regras antitrust, e 2, querer que o antitrust internalize regras e avaliações para os quais ele não é voltado. Apesar de haver um grande debate aí. E aí, uma coisa que eu tenho visto um pouco nesse movimento é, às vezes, um efeito carona de tentar se utilizar desse discurso de regulação, necessidade de regulação bastante legítimo, para colocar no pacote alterações antitruste que, a meu ver, não necessitariam de regulação, por todas as razões que nós, todos aqui, acho que quase que convergimos, assim, ao longo das nossas falas, das perguntas anteriores, de que o antitruste é bem equipado para lidar com várias dessas coisas, né? Me parece um movimento político mesmo, eu não estou falando que não é legítimo, de um número grande de pessoas, né, que discorda de como o antitruste vem sendo feito nos últimos anos, puxa, gente, vamos aproveitar isso e botar no pacote aqui de alterações de leis e regulações, coisas que a gente acredita, porque a gente tem que mudar o antitruste de cima para baixo, porque de baixo para cima não está dando certo. Enfim, pode até ser um caminho legítimo, mas eu acho que é importante a gente ter claro que isso está acontecendo para conseguir debater se está certo ou errado, né? Eu, pessoalmente, tenho um pouco uma preocupação de sair regulando antes de saber o que regular e como. E eu acho que essas duas perninhas, do que regular e como, ainda está em franco debate, com muitas posições divergentes para tudo o que é lado. Eu acho que tem críticas super importantes. Eu não sou contra evoluções, de forma alguma. Se eu fosse fazer quase que um pedido, assim, uma crítica a esses movimentos mais inovadores do antitruste, eu acho que ainda falta dar concretude um pouco a dizer a que vieram, né? Eu acho que, para mim, falta um frame analítico. Eu gostaria muito de ver alguém escrever o manual do antitruste pluralista, para eu entender melhor o que seria essa análise. E eu acho que, enquanto a gente não tiver isso, eu me preocupo da gente fazer regras que engessem. Acho que era a minha mensagem final. E obrigado. Obrigada, Eduardo. Então, é correto interpretar que a sua resposta para essa terceira pergunta é mais um não do que um sim? Por aí, mas eu vou, como bom advogado, vou aderir ao Caio para um depende. Tá bom, obrigada. Então, a gente tem aqui o fechamento dessa terceira rodada de respostas com 2 dependes, um depende mais sim, um depende mais não, e 2 sim, mas, além de tudo, uma discussão interessantíssima sobre o papel do direito, regulação e concorrência na regulação desses mercados. Eu acho que, com isso, a audiência tem insumos, bastante insumo para discutir, decidir como votar na enquete que está circulando agora. Vamos dar uma olhada de como está a votação, Pri? Vamos lá. Bem, enfim, a audiência aqui, lembrando também para quem chegou mais tarde, que a audiência está como fazendo um papel aqui de parlamentar, né? Então, vamos dizer que foi o nosso primeiro dia aí de uma audiência pública que a gente poderia criar aí vários eventos para discutir uma série de especificidades que foram tratadas nas falas de todos. Mas, olha só, então a gente está aqui com uma vitória, né, pelo menos nesse primeiro dia aí da nossa audiência pública, de que é necessário, sim, uma regulação com esse viés concorrencial, que a nossa lei ela não é suficiente para lidar com todos esses problemas. A gente já passou aqui um pouco do tempo do nosso painel. Eu queria agradecer a todos. Acho que foi um debate muito rico, enfim, acho que todos aqui colocaram, é muito difícil a gente tratar desse tema, né, assim, acho que a gente teria muitos painéis para a gente fazer sobre cada um dos tópicos que surgiram aqui, não sobre cada uma das perguntas, mas nuances aqui das respostas, uma série de assuntos. Mas acho muito interessante a gente fomentar esse debate, que a gente tem ainda muitas perguntas e poucas respostas, né? Queria trazer de novo aqui a fala do Lauro na abertura do evento. O CAD tem feito um papel muito interessante de organizar, por enquanto, né? Então,
o CAD não tem guias, e acho que seria muito prematuro realmente criar guias, mas primeiro saiu um caderno do CAD resumindo, né, o que a literatura, ou grande parte dessa discussão que a gente tem fora do Brasil. Agora, recentemente, saiu um caderno do DE, né, do CAD, resumindo a jurisprudência do CAD, ou seja, o que o CAD já decidiu em atos de concentração, em condutas, que é um material muito útil, né, para a gente analisar e olhar nas decisões aonde vem isso, né, e acho que vai contribuir muito para esse debate. Então, eu queria agradecer. O Diogo queria, acho que falar, pode falar, está com a mão levantada. Eu agradeço essa oportunidade. Eu só queria falar uma coisa, que é a seguinte, Pri, tenho certeza absoluta que tanto a Ana, quanto o Caio, quanto o Eduardo, gostaríamos muito e quanto eu, claro, né, gostaríamos muito de ouvir o que você e a Beatriz têm a dizer a respeito dessas 3 perguntas, e como vocês foram imensamente generosas de apenas, não foi pouca coisa, mas apenas moderar e não participar mais ativamente desse painel. Eu queria só registrar aqui, me permitindo falar em nome dos colegas e das colegas que estão comigo, que a gente agradece muito esse gesto de vocês que têm tanto a dizer a esse respeito, né, a respeito dessa discussão, terem deixado a gente falar aqui, mas também consignar que a gente gostaria muito de ter ouvido o que vocês pensaram, porque, afinal de contas, foram vocês que conceberam e montaram essa discussão lá atrás, para sugerir no Ibracão, e que agora, graças ao Bruno, ao Lauro e ao Ibrac e à própria Priscila, que está com o pé nas 2 canoas, pôde virar realidade. Eu só queria registrar isso e agradecer mais uma vez. Obrigada, Diogo. Eu acho uma posição excelente, né? Porque a gente não precisa você moderar, né? Porque a gente ouve aí pessoas especialistas e, de novo, eu fiz várias anotações aqui, coisas que eu realmente vou repensar com base no que vocês falaram. Então, eu acho uma posição muito privilegiada poder estar aqui e ouvir vocês e não ter que, né, expor, porque realmente é um tema muito complexo. Acho que eu mesma tenho poucas convicções a respeito disso, e realmente eu leio muitos textos e de vocês, inclusive. Caio, se você depois puder passar para a gente o link desse texto que você mencionou, não sei se já está disponível, mas seria legal para a gente poder acompanhar. E, enfim, Bia, você gostaria de falar? Enfim, quem mais quiser falar, tiver suas palavras finais, porque eu já estou aqui encerrando. A sessão do CAD já deve ter começado e acho que a gente vai acabar, não quero perder aqui a audiência dos nossos colegas que precisam também assistir, né, ouvir a sessão hoje. Eu só queria agradecer também, mais uma vez, porque foi um privilégio ter essa aula com 4 grandes especialistas do tema e dividir o painel moderação com a Priscila, que é uma pessoa que eu admiro tanto. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Eu acho que as minhas respostas seriam todas depende, com várias qualificadoras, e provavelmente tocariam em vários dos pontos que foram levantados aqui. Então, não necessariamente teria muito mais a acrescentar. Acho que a audiência se beneficiou do que tem de mais avançado no pensamento, de mais desenvolvido no pensamento da academia brasileira para discutir aqui. Foi realmente um prazer. Obrigada pela oportunidade ao Ibrac, aos painelistas, e principalmente a você, Pri. Eu é que agradeço e queria fazer um agradecimento final ao UNB, que enfim, está com essa parceria com o Ibrac. Espero que a gente possa fazer aí, agradeço na pessoa da Ana, que a gente possa fazer outros eventos e trazer mais vezes, né, o pessoal da UNB, que é parceiro. Aproveito também meu outro chapéu aqui da UIA, que vai ser parceiro do evento da UIA, que infelizmente não vai ser mais presencial, mas que acho que vai ser um grande evento da UIA com o CAD, em que a gente vai justamente tentou colocar num caso concreto, hipotético, algumas das discussões que a gente está tendo aqui e jogando o problema para os alunos, né, para os estudantes que vão ter que solucionar caso concreto. Então, eu queria agradecer também, de novo, ao Ibrac e à Ana
pela parceria com a UNB, além de participar aqui e trazer as suas reflexões para o nosso painel. Bem, então acho que ninguém mais quer falar. Só um minutinho, posso, Pri? Claro. Só para dizer que o agradecimento é nosso, é um prazer enorme para a UNB ter essa parceria com vocês. Para mim também foi uma manhã deliciosa. Eu acho que o público conseguiu entender o tamanho do nosso desafio. Não é fácil responder essas perguntas de forma binária. Todos nós temos vários atenuantes, qualificadoras, como foi colocado aqui, e certamente seria muito bom termos uma oportunidade de voltar, porque muitas das divergências que aparecem em respostas tão curtas e objetivas, às vezes são mais aparentes do que substanciais, e sem dúvida nenhuma que esse é um tema que requer e exige ainda muita reflexão. Então, para mim, foi um prazer enorme. Queria só deixar aqui o registro do meu carinho, da minha admiração por todos vocês. Obrigada. Também, Pri, só queria agradecer você, a Bia, por todo o cuidado aí na organização, o Bruno, que tem sido aí incessantemente ampliados as relações do IBRAC com as universidades, acho que tem sido muito bacana isso. E Ana, Diogo, Frade, sempre um enorme prazer estar discutindo com vocês. Obrigado, gente. Prazer imenso também. Super obrigado pelos organizadores, pelos painelistas, pelo pessoal que está assistindo aqui. Um prazer. Bem, obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat sobre onde a gente encontra a ação do CAD. A ação do CAD está no YouTube, deve estar online agora. E aí eu vou, então, enfim, vou encerrar aqui. Agradeço a todos também que tiveram a paciência de nos ouvir, participaram da pesquisa, e o público também é muito importante para esses eventos. Então, continuem participando dos eventos de IBRAC, da UNB, e foi muito bom estar aqui essa manhã com vocês. Obrigada, gente.